Hoje, eu quero falar com você que está cansado. Cansado de esperar, cansado de lutar, cansado de orar e sentir que nada muda. Talvez você esteja sorrindo por fora, mas por dentro está tentando se manter de pé com as últimas forças que ainda restam. Talvez existam pensamentos que você não compartilha com ninguém. Talvez existam noites em que o silêncio parece pesado demais. E talvez em algum momento você já tenha se perguntado: Deus, será que ainda está vendo a minha história? Se essa pergunta já passou pela sua mente, então fique aqui comigo até o final desta oração, porque hoje nós vamos nos apoiar em uma das promessas mais profundas da palavra de Deus, encontrada no Salmo 40, um salmo que não começa com vitória, começa com espera. Um salmo que não começa com resposta, começa com clamor. Um salmo que nos mostra algo poderoso sobre Deus. Ele não ignora aqueles que permanecem confiando, mesmo quando tudo parece parado. E talvez essa seja exatamente a sua realidade agora. Você não desistiu, mas também não vê mudança. Você continua orando, mas ainda não vê resposta. Você continua acreditando, mas o silêncio ainda parece forte. E é exatamente nesse lugar que o Salmo 40 entra como uma luz no meio da espera. Ele diz: esperei com paciência no Senhor. Pare por um instante nessa palavra, esperei. Porque essa espera não é vazia, não é parada, não é desistência disfarçada. Essa é a espera de quem continua mesmo sem sinais. É a espera de quem não entende, mas ainda confia. É a espera de quem já chorou, mas ainda não soltou a fé. E talvez esse seja exatamente o ponto em que você se encontra hoje. No meio da espera, no meio do silêncio, no meio da dúvida. Mas existe algo que você precisa entender profundamente agora. O silêncio de Deus não é ausência. O silêncio de Deus é processo. Enquanto você acha que nada está acontecendo, Deus está trabalhando em camadas que você não consegue ver. Ele está alinhando caminhos. Ele está protegendo você de perigos que você não percebe. Ele está fechando portas que poderiam te ferir no futuro e está preparando outras que você ainda não tem estrutura emocional para atravessar. E isso nem sempre é confortável. Porque o processo de Deus quase nunca parece movimento no começo. Muitas vezes parece pausa, mas na verdade é preparação. E o Salmo continua dizendo algo ainda mais profundo. Ele se inclinou para mim. Agora, pense nisso com calma. O Criador do universo se inclinando. Isso não é distância. Isso é atenção total. É como se o céu inteiro pausasse por um instante para ouvir você, para te enxergar, para te perceber. E quando Deus se inclina, nada permanece igual. Porque a inclinação de Deus não é simbólica, ela é transformadora. Ela muda direções, ela muda processos, ela muda histórias. E talvez você precise ouvir isso com o coração aberto hoje. O que está acontecendo na sua vida não é acaso, não é sorte, não é coincidência. Existe um movimento espiritual acontecendo agora, mesmo que você ainda não veja. E esse movimento tem um nome: resposta. Resposta a orações que você já esqueceu que fez. Resposta a lágrimas que ninguém viu. Resposta a noites em que você quase desistiu, mas permaneceu. E o Salmo continua: e ouviu o meu clamor. Clamor não é oração organizada. Clamor é o que sobra quando a força acaba. É o que sai quando o controle desaparece. É quando o coração fala mais alto que qualquer palavra bonita. E talvez você já tenha orado assim, sem estrutura, sem perfeição, mas com sinceridade, com dor, com verdade. E deixa eu te dizer algo com clareza. Deus não ignora orações sinceras. Mesmo quando ninguém mais percebe, mesmo quando parece que nada acontece, nada do que você viveu em silêncio foi esquecido. Agora o Salmo 40 entra em uma das imagens mais fortes da Bíblia.
Ele me tirou de um poço de destruição, de um tremedal de lama. Aqui nós não estamos falando apenas de dificuldade, estamos falando de aprisionamento, de algo que te prende enquanto você tenta sair. O lamaçal representa aquilo que suga suas forças lentamente. Quanto mais você tenta sozinho, mais parece que afunda. E talvez você conheça esse lugar. O lugar da ansiedade constante. O lugar da mente cansada. O lugar onde você tenta manter controle, mas por dentro está desgastado. O lugar onde você até ora, mas sente que está sem direção. Mas agora vem a virada espiritual do texto. Ele me tirou. Perceba isso. Não é esforço humano. Não é força própria. Não é autocorreção. É intervenção divina. Isso muda tudo. Porque existem situações na vida que não são resolvidas por tentativa. São resolvidas por libertação. E talvez você já tenha tentado de tudo. Já tentou entender, já tentou controlar, já tentou resolver sozinho, mas ainda assim, algo permaneceu preso. E é exatamente aí que Deus age. Ele não apenas observa, ele intervém. E continua: colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Isso não é apenas livramento, é estabilidade, é reconstrução, é recomeço com fundamento. Deus não te tira de um lugar difícil para te deixar em incerteza. Ele te tira para te colocar em algo firme, algo seguro, algo que não te afunda mais. E aqui existe uma revelação importante. Deus não apenas te livra do passado, Ele te ensina a não voltar para ele. Porque algumas coisas não se quebram sozinhas. Elas são substituídas por algo maior. E talvez algo dentro de você já esteja começando a mudar agora. Talvez você comece a perceber que nem tudo foi perda. Talvez algumas coisas eram proteção. Talvez algumas demoras eram livramento. Talvez alguns nãos eram preservação da sua própria história. E enquanto isso acontece, algo começa a se reorganizar dentro de você. Porque o milagre não começa fora. O milagre começa dentro. Quando a forma de enxergar muda. Quando a forma de enxergar muda. Quando a forma de confiar muda. Mesmo sem provas. Mesmo sem sinais. Mesmo sem garantias. E talvez essa seja a mensagem principal desta primeira parte. Deus já está em movimento, mesmo que você ainda não veja, e você está sendo preparado para reconhecer isso. Na próxima parte, nós vamos entrar mais fundo no Salmo 40 e entender como Deus começa a reposicionar caminhos, pessoas e respostas que pareciam completamente fora de alcance. Mas por agora, apenas receba isso com calma. O silêncio que você está vivendo nunca foi vazio. Ele sempre foi o começo do movimento. Hoje, eu quero que você continue comigo nesse momento de oração. Porque o que Deus ainda vai revelar através do Salmo 40 não é apenas consolo. É direção, é resposta, é mudança de cenário. Mas antes disso, existe algo que precisa ser entendido profundamente no seu coração. Deus não apenas te escuta quando você ora. Ele também te sustenta enquanto a resposta ainda está a caminho. E talvez essa seja a parte mais difícil da fé. Não é acreditar quando tudo dá certo. É continuar acreditando quando nada ainda mudou. E é exatamente nesse ponto que o Salmo 40 se torna vivo dentro da sua história. Ele diz: Ele me tirou de um poço de destruição, de um tremedal de lama. Agora eu quero que você entenda algo com profundidade. Esse poço não é apenas um lugar físico. Ele representa situações onde você não consegue sair sozinho. Situações onde você tenta, e quanto mais força coloca, mais parece que tudo te prende. Talvez esse poço tenha nome na sua vida: ansiedade, pressão emocional, falta de direção, cansaço espiritual, frustrações acumuladas, ou até a sensação de estar vivendo um ciclo que nunca muda.
E aqui está a verdade que você precisa guardar. Existem situações que não são resolvidas por esforço humano, são resolvidas por intervenção divina. E o Salmo continua com algo ainda mais poderoso. Ele me tirou. Perceba o peso disso. Não foi ajuda parcial, não foi orientação distante. Não foi apenas consolo emocional, foi ação direta, foi intervenção. Foi Deus entrando onde ninguém mais poderia entrar. Isso muda completamente a lógica da sua vida espiritual, porque existe um nível de batalha onde não é mais sobre estratégia, é sobre entrega. E talvez hoje Deus esteja te conduzindo exatamente para isso, o lugar da entrega, o lugar onde você finalmente reconhece: eu não consigo sozinho. E não como derrota, mas como início de milagre. Porque enquanto você tenta controlar tudo, você limita o que Deus pode fazer. Mas quando você entrega, você abre espaço para Ele agir. E o Salmo continua: colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Agora existe uma transição aqui. Perceba o movimento espiritual. Primeiro, Deus te tira. Depois, Deus te posiciona. Isso significa que Deus não apenas te livra de algo, Ele também te conduz para algo novo. Isso é importante porque muita gente quer apenas ser retirada da dor, mas não está pronta para ser colocada no novo caminho. Só que Deus trabalha incompleto. Ele não te tira para te deixar vazio. Ele te tira para te reorganizar, para te estabilizar, para te reconstruir. E aqui existe algo profundo. Quando Deus firma os seus passos, você não depende mais de circunstâncias instáveis para continuar andando. Você começa a caminhar com base, com direção, com estabilidade interna. Mesmo que tudo ao redor ainda esteja em processo. E talvez você esteja vivendo exatamente esse momento agora. Por fora ainda parece igual, mas por dentro, algo já começou a mudar. E isso não é pequeno. Isso é o início da transformação. Agora o Salmo 40 continua trazendo uma imagem ainda mais profunda. Pôs um novo cântico na minha boca. Isso aqui muda o ambiente inteiro da sua vida espiritual. Porque Deus não apenas muda situações, Ele muda a forma como você fala sobre elas. Ele muda a forma como você sente. Ele muda a forma como você reage. Ele muda a sua perspectiva. E isso é muito mais profundo do que apenas resolver problemas. Porque existem pessoas que até saem da dor, mas continuam com a mentalidade da dor. Mas quando Deus age de verdade, Ele não apenas te tira do poço. Ele tira o poço de dentro de você e coloca um novo cântico, um novo espírito, uma nova forma de enxergar a vida. E talvez você já esteja começando a sentir isso agora. Uma pequena mudança interna, uma leve esperança voltando, uma força que você não sabe de onde está vindo. E isso não é coincidência. É o início do movimento espiritual. Mas o Salmo continua dizendo algo muito importante. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Agora existe algo poderoso aqui. O seu milagre não é só sobre você. Ele também é testemunho, ele também é sinal, ele também é impacto, porque aquilo que Deus faz na sua vida não termina em você. Ele reverbera em outros. Pessoas vão olhar para a sua história e vão entender que Deus ainda levanta, ainda restaura, ainda muda destinos, e isso é muito maior do que apenas resolver um problema pessoal. Deus está construindo algo através da sua vida, mesmo que hoje você ainda não perceba. Agora eu quero que você entenda algo com atenção. Existe um processo invisível acontecendo agora na sua vida. Enquanto você espera, Deus está reposicionando coisas que você não vê. Relacionamentos estão sendo ajustados, caminhos estão sendo reorganizados, oportunidades estão sendo preparadas, e aquilo que parecia perdido não está perdido, está em preparação. Mas existe um detalhe importante: o tempo do milagre não é percebido no início, ele só é reconhecido depois. Por isso você precisa permanecer, mesmo sem sinais, mesmo sem evidências,
mesmo sem respostas imediatas, porque algo está sendo construído no invisível, e quando se manifestar, vai fazer sentido tudo o que você viveu. Até mesmo o que você não entendeu. E aqui está uma verdade que precisa ser guardada hoje. Deus nunca atrasa. Ele prepara. E enquanto prepara, Ele também prepara você. Para sustentar o que vai chegar, para entender o que vai acontecer, para permanecer firme quando tudo mudar. E talvez essa seja a razão de algumas demoras. Não é negação, é formação. Não é silêncio, é construção. Não é ausência, é preparação. E enquanto você permanece aqui nessa oração, algo dentro de você está sendo fortalecido. Uma fé que não depende de emoção, uma confiança que não depende de resultado imediato, uma esperança que não se apaga com demora. E isso é exatamente o que Deus está formando em você agora. Na próxima parte, nós vamos entrar no clímax do Salmo 40, onde o milagre começa a se revelar de forma mais clara e a sua história começa a ganhar um novo sentido espiritual. Mas por agora, apenas guarde isso. O que Deus começou no invisível já está prestes a se tornar visível. Hoje, nós chegamos ao final dessa oração, mas não ao final do que Deus está fazendo na sua vida, porque o que começa no invisível nunca termina no silêncio. E agora, nesta última parte do Salmo 40, existe uma revelação que precisa entrar profundamente no seu coração. Algo que muda a forma como você enxerga o sofrimento. Algo que muda a forma como você espera. Algo que muda a forma como você entende o agir de Deus. O Salmo diz: Ele me tirou de um poço de destruição, de um tremedal de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Agora, perceba o movimento completo. Primeiro Deus tira, depois Deus posiciona, depois Deus firma. Isso não é apenas livramento, isso é reconstrução total de vida. Porque Deus não faz apenas intervenções momentâneas, Ele faz transformações permanentes. E talvez você precise entender isso hoje. O que Deus está fazendo na sua história não é para te manter sobrevivendo, é para te fazer caminhar com estabilidade. Agora o Salmo continua: Pôs um novo cântico na minha boca. Isso aqui é extremamente profundo, porque quando Deus muda o seu cântico, Ele muda a forma como você interpreta a sua própria história. Aquilo que antes era dor começa a virar aprendizado. Aquilo que antes era confusão começa a fazer sentido. Aquilo que antes era silêncio começa a se transformar em testemunho. E isso não acontece de fora para dentro, acontece de dentro para fora. Deus muda primeiro o interior, para depois mudar o exterior. E talvez você já esteja sentindo isso agora. Uma mudança sutil, uma leve paz, uma esperança voltando aos poucos, mesmo sem tudo resolvido ainda. E isso é importante entender. Deus não precisa terminar tudo para começar a te transformar. Agora o Salmo diz algo ainda mais profundo. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Aqui existe uma chave espiritual poderosa. O seu processo não foi em vão. A sua dor não foi em vão. A sua espera não foi em vão. Porque aquilo que Deus está fazendo em você vai se tornar testemunho para outros. Pessoas que perderam a esperança vão olhar para a sua história e lembrar que Deus ainda age. Pessoas que estão no fundo do poço vão encontrar força através do seu testemunho. E isso muda completamente o propósito da sua caminhada, porque você não está apenas sendo restaurado, você está sendo usado como sinal. Agora existe algo muito importante que precisa ser dito com clareza espiritual. O milagre que está chegando na sua vida não será apenas uma mudança de situação, será uma mudança de identidade. Você não vai apenas sair de um problema, você vai sair diferente, mais forte, mais consciente, mais maduro espiritualmente, mais sensível à presença de Deus. E isso é algo que o sofrimento sozinho não pode produzir. Só Deus pode transformar dor em propósito. E agora,
Nesta última parte, eu quero que você entenda algo com o coração aberto. Talvez você achou que Deus estava demorando, mas na verdade, Ele estava te preparando. Preparando o cenário, preparando as pessoas, preparando as oportunidades e, principalmente, te preparando por dentro. Porque existem coisas que você pediu, mas ainda não estaria pronto para receber antes desse processo. Isso não é punição, é cuidado. Agora, respire fundo por um momento, porque existe uma verdade final que precisa ficar com você hoje. O movimento já começou. Mesmo que você não veja, mesmo que nada tenha mudado ainda no natural, no espiritual, já começou. E quando Deus começa, Ele não para no meio do caminho. Ele completa, Ele conclui, Ele sustenta até o fim. Agora eu quero que você entenda isso profundamente. O que parecia atraso era alinhamento. O que parecia silêncio era construção. O que parecia abandono era processo. E agora você está mais perto do que imagina, mais perto da resposta, mais perto da mudança, mais perto do que Deus já preparou para você. E o Salmo 40 termina deixando uma marca espiritual. Deus não apenas ouve o clamor, Ele transforma o clamor em testemunho. Ele transforma o poço em caminho. Ele transforma a espera em vitória. E antes de encerrar essa oração, eu quero declarar sobre a sua vida: aquilo que te prendeu não te prende mais. Aquilo que te atrasou não te define mais. Aquilo que te feriu não terá a última palavra, porque Deus já está em movimento e o que Ele começou vai se manifestar no tempo certo. Se essa oração falou com você, permaneça em paz e guarde isso no seu coração. O milagre não está vindo, ele já está em movimento.